Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. E o nosso entrevistado nessa edição é o presidente da Abra Vidro, Rafael Ribeiro. No ano passado, uma entrevista com o presidente abriu o formato em vídeo do Vidrocast, que nós estreamos em 2024. Agora, ele volta aos nossos estúdios para uma nova conversa. Olá, Rafael, obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Olá, Yara, obrigado, prazer estar aqui com você de novo, com a nossa audiência. Rafael, ainda é tempo de fazer aqui um balanço de 2024, que foi o seu primeiro ano inteiro à frente da Abra Vidro, né? Você tomou posse em junho de 23 e 24 foi um ano bastante intenso, com Glass South America, Simple Vidro, um mercado bem movimentado. Qual o balanço que você faz do ano de 24? Olha, Yara, foi um ano bastante intenso, né? A Abra Vidro teve inúmeras iniciativas que ela teve participando, né? As iniciativas de mercado, aí, como feiras e tudo mais. E também a nossa atuação política, né? A gente teve algumas iniciativas políticas aí que a entidade está desenvolvendo. Então, a nossa presença em Brasília foi constante esse ano aí, em razão das melhorias que a gente quer trazer para o segmento vidreiro aí para equilíbrio do mercado. Então, realmente foi um ano muito intenso aí e acredito que 2025 seja igual. E não apenas a gente teve uma agenda intensa, mas o mercado também foi bastante dinâmico, né? No consumo, pelo que aponta o termômetro Abra Vidro, a gente meio que andou de lado. A gente teve no mês de julho o início da investigação de antidumping para o float incolor com 3 novas origens, Malásia, Paquistão e Turquia. No fim do ano, a gente teve ali a tarifa de importação do float aumentada de 9% para 25%. Como que você enxerga esses movimentos e quais os desafios para a cadeia de processamento e distribuição nesse cenário? A gente teve a manutenção das importações que ocorreram em 2023, né, com um aumento até em 2024, também dos vidros processados, né? E na questão de consumo, esse ano a gente teve também o evento das enchentes no Rio Grande do Sul, que interferiu no consumo geral do país nessa época, né? Então, realmente, a gente teve uma bastante entrada de produto, né? Bastante disponibilidade de matéria-prima, com demanda estagnada, né? Isso a gente sabe que é o pior cenário para o nosso segmento, né? Muita matéria-prima com demanda estagnada. Então, realmente, houve esse desequilíbrio aí, principalmente a nível de preço de venda, né? E o mercado sofreu bastante nesse ano de 2024. Presidente, a gente viu em 2024 que não só a gente teve um volume grande de float incolor entrando, mas também dos processados, né? Os nossos principais produtos, o temperado e o laminado, também registraram incremento. Acho que é legal a gente falar para quem está ouvindo e assistindo a gente o que a Abra Vidro tem feito na defesa, né, e no olhar para esses produtos especificamente. Exatamente. Quando a gente tem uma importação excedente de vidro float, abre um sinal amarelo, né? Acende o sinal amarelo no nosso acompanhamento, mas quando a gente tem o vidro processado, acende o sinal vermelho. Então, a gente identificou, a Abra Vidro faz o acompanhamento mensal desses indicadores, né, de todos os produtos, float e processado, e a gente identificou o aumento da importação, no primeiro momento do laminado, mas também do temperado, né, e nesse sentido, a Abra Vidro está buscando iniciativas governamentais, também com a nossa parceira Abvidro, né, para a gente verificar o que é possível fazer para proteger o processador de vidros, que é o principal interessado e o principal afetado quando a gente tem importação de vidros processados. Isso mesmo. Bom, e 2025 também começou já movimentado, né? Nós observamos no final de 24 uma pressão inflacionária por conta do aumento do gás, a alta do dólar, e as usinas, como esperado, já começaram o ano anunciando reajuste nos preços da matéria-prima. Qual que é a importância das empresas agirem com sabedoria nesse cenário, fazendo o repasse correto desse aumento e não comprometendo o mercado todo? Já era previsto, né, um aumento no preço da matéria-prima agora para o início do ano, com toda essa variação que a gente teve de dólar no final do ano, e também a previsão que está se concretizando do aumento de juros, né, no segmento e no mercado como um todo. As usinas, obviamente, fazem o seu repasse em razão da necessidade e do aumento de custos, né, e esse equilíbrio todo tem que ser realizado com seriedade, né, e com ponderação, né, porque a gente tem a facilidade da importação ainda até o momento, né? E preocupa a gente realmente o descolamento da velocidade entre o aumento de preço e o aumento de custos, né? Porque, obviamente, o processador ele não consegue repassar na sua totalidade os aumentos, né? Isso que a gente vê historicamente. Então é importante a gente, através das usinas, a gente ter um equilíbrio, né? E uma seriedade na questão desse reajuste de matéria-prima, para a gente ter esse cuidado com o mercado. Sim.
Bom, quando a gente olha para o consumo, a construção civil teve um bom desempenho em 2024, com um crescimento de 4,1%. A CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, prevê um crescimento para 2025, embora um pouquinho menor, né? O fato de o vidro ser um material de acabamento traz a esperança de que parte desse crescimento visto no ano passado na construção se reflita esse ano em consumo do nosso material? Sim, sim, é exatamente isso, né? A gente tem acompanhado também pelos indicadores de construção civil, né, que vendas e lançamentos têm aumentado e o estoque de imóveis prontos tem reduzido, né? Então, o que foi lançado nos últimos 2 anos começa a refletir a partir de 2025, mas o importante é a gente ver a permanente aumento dos lançamentos de imóveis, né? Sim. Para a sequência do segmento. Então, eu acredito que, em que pese o crescimento da construção civil não vai ser o mesmo do ano passado, assim como o PIB, né? Sendo positivo, a gente vai ter uma sequência aí de aumento de consumo do produto vidro no segmento da construção civil. Assim esperamos. É. Bom, no seu editorial na edição de janeiro da revista Vidroplano, você comentou que o empresário que conseguir atingir o equilíbrio entre volume e rentabilidade nesse ano incerto alcançará o sucesso. Por que esse equilíbrio é tão importante, Rafael? Porque a gente tem que ter o entendimento, né, que o que perpetua o negócio é o lucro, né, Yara? Sim. Ninguém pode ser contra o lucro, né? O lucro é que faz o negócio perpetuar e crescer, né? E não necessariamente o lucro vem do volume de vendas, né? Porque muitas vezes, para se obter o volume de vendas, você tem que baixar suas margens. Sim. E aí é que está o segredo, né? Você verificar o quanto você baixa as margens, que aumento de vendas isso trará, para ver se isso vai compensar a queda da margem. Então, realmente, considerando cada porte, né, o porte de cada empresa, né, o empresário realmente tem que avaliar o quanto ele tem capacidade de crescer e o quanto ele precisa crescer para efetivamente cobrir os custos do seu negócio, mas principalmente tendo margem de lucro, né? Crescimento sem margem é um buraco que está sendo cavado e que vai estourar ali na frente. Sim. E por falar em gestão, a Abra Vidro, em parceria com o Simbe Vidros, está lançando o curso de gestão financeira estratégica para empresas do setor vidreiro. Por que esse treinamento, pensado exclusivamente para os empresários e gestores do setor vidreiro, é tão importante? É para trazer justamente essa visão, né, Yara? A gente sabe que o nosso empresário, né, muitas vezes ele vem de um negócio pequeno, né, e o negócio dele foi crescendo e ele foi se adaptando e crescendo a nível de mão de obra e tudo mais, mas muitas vezes ele não tem essa formação, essa expertise, né? Então é importante o empresário obter esse conhecimento, porque realmente tudo está relacionado com o resultado financeiro do negócio. Se o negócio não tiver resultado financeiro, ele não vai se manter, né? E esse curso vem exatamente para trazer esse conhecimento, né? Essas informações para que o empresário possa tomar as melhores decisões do seu negócio. Presidente, quando a gente fala em gestão, logo vem à mente uma ferramenta essencial na administração e na estratégia de qualquer empresa vidreira, que é o Panorama Abra Vidro. A gente publica o único estudo econômico e produtivo do setor vidreiro desde 2012. E é sempre necessário um esforço muito grande para que os processadores respondam à pesquisa que dá origem a esse material. Você pode, por favor, deixar um recado para os processadores nesse sentido, da importância de responder e participar do Panorama? Nós estávamos falando em gestão financeira, né? Gestão financeira é baseada em dados, né? E os dados que são coletados com a gestão financeira vêm da produção da empresa, né? De compra, de venda, de custos. Então, esses dados o empresário precisa ter para gerir o seu negócio. E nós, como entidade associativa do segmento vidreiro, precisamos ter conhecimento dos dados do segmento para poder gerar debates, gerar discussão, gerar desenvolvimento, né? Então, é indispensável para a Abra Vidro obter as respostas do Panorama através dos seus associados, através do segmento vidreiro. Então, fica aqui mais uma vez, né, um chamado para o processador de vidros, para o distribuidor, de participar, de responder o Panorama Abra Vidro, que é uma ferramenta indispensável para a gestão do segmento vidreiro pela Abra Vidro. E o recado está aí, né? Para responder à pesquisa do Panorama Abra Vidro, basta acessar o endereço que aparece aqui na tela. E um assunto que tem tirado o sono dos gestores do setor vidreiro, mas também do mercado como um todo, é a dificuldade de contratação e retenção de mão de obra.
A Abravidro tem feito ações para contribuir com esse problema. A gente tem módulos de especialização técnica, a gente tem o Educavidro, a gente tem uma série de iniciativas para treinar e qualificar. Mas a gente tem visto que a dificuldade vai para além disso, né? Vai além de encontrar profissionais interessados em trabalhar. Como que você enxerga essa questão, Rafael? Também um grande desafio, né? Eu estou vendo aí realmente uma mudança geracional, uma mudança cultural no mercado de trabalho, né? A gente vem de um histórico aí de formação de mão de obra, né? De qualificação de mão de obra, de manutenção da mão de obra através de qualificação, através de benefícios, mas são ferramentas que não estão mais trazendo o resultado que se trazia no passado. Agora a gente está convivendo com uma nova geração que daqui a pouco não está mais tão interessada em trabalhar naquele modelo CLT, naquele modelo de escritório, naquele modelo de cumprimento de horário que se fazia no passado. Então, na verdade, o empresário ele vai ter que administrar a mão de obra que ele tem, né? Tentar reter da melhor forma possível a mão de obra, né? Isso é a primeira coisa, né? Reter o profissional que está dentro da empresa. E, num segundo momento, criar formas ou atrativos para que essa nova geração também queira entrar no negócio do vidro nos dias de hoje. É um grande desafio, mas é o que está posto aí nesse momento. E um desafio que não é só do setor vidreiro, né? A gente vê que isso é da indústria, do comércio, do setor de serviços, é todo mundo, Nós né? que temos networking com diversos segmentos, né? Diversos portes de empresa, inclusive grandes empresas, todos estão passando por esse desafio, né? Grandes empresas com muitos benefícios também estão tendo muita dificuldade em reter e captar mais mão de obra. Rafael, esse ano a gente terá mais uma edição da Glass South America, de 3 a 6 de setembro. A feira foi movimentada aí para o ano ímpar para descongestionar os anos pares que estavam concentrando muitos eventos. E a partir desse ano a gente está de casa nova no Distrito AMB aqui em São Paulo. Qual que é a importância da Glass South America e da participação do mercado nessa feira? Bom, fizemos essa mudança aí de ano, né? Era realmente para acomodar essa questão, né? Não estava interessante para o segmento ter a Glass e o Simple Vidro no mesmo ano, né? Tivemos sucesso nessa mudança e agora temos a feira aí de Casa Nova, né? Com uma grande expectativa, né? Toda feira é a oportunidade, né? Para o empresário, em primeiro lugar, apresentar novos produtos e, em segundo lugar, fazer o networking com seus clientes, né? Que é o indispensável para qualquer negócio, né? A relação comercial, ela passa de uma inter-relação pessoal entre comprador e vendedor, né? E essa oportunidade, ela se torna imprescindível de ser aproveitada na Glass South America, né? Onde a gente tem todo o segmento vidreiro em São Paulo fazendo a visita da feira. É a maior feira da América Latina, temos inclusive participação de agentes, né, de fora do país. Sim. Então, é indispensável a gente ter a participação dos agentes do setor vidreiro nessa feira, né? Como eu disse, para fazer networking e para mostrar os seus produtos aí para o segmento vidreiro. E com a realização de mais uma edição da Glass South America, a gente tem também mais uma edição do Prêmio Abravidro Glass South America, que foi lançado no ano passado e que foi um grande sucesso. O que a gente pode esperar nessa segunda edição do prêmio? Exatamente, teremos a segunda edição do Prêmio Abravidro Glass South America, né? Também estamos com muito entusiasmo fazendo a preparação de toda a organização do evento. Ano passado foi o ano de estreia do prêmio, né? Então já tivemos a participação massiva dos agentes do segmento vidreiro e também um índice muito alto de votantes, mais de 4 mil votos de todos, mais de 6 mil votos, né? Quando você me corrige, de todo o segmento, né? Então estamos muito entusiasmados agora para a segunda edição, que a gente tem certeza que vai ter a participação de mais empresas, né? De mais competidores, né? E principalmente o processador vidreiro tem que estar presente, porque é um evento que se transformou também num evento marcante dentro da Glass South America. Sim, é importante a gente lembrar que para o processador, assim como para o vidraceiro, inclusive é uma categoria que a gente faz premiação regional, né, para que a gente possa captar aí toda a cadeia bastante pulverizada nesses dois segmentos, então a gente fez categorias regionais. Né? Valorizando o nosso associado e o cliente do nosso associado, né, que é o vidraceiro, o serralheiro, que pode participar do prêmio também. Exatamente. Rafael, esse ano a Abravidro completa 35 anos de trabalho conjunto com todo o mercado em prol do desenvolvimento do mercado vidreiro. O seu pai, senhor Gilberto Ribeiro, foi presidente da Abravidro e hoje é você que exerce esse cargo. Ou seja, o associativismo corre aí no DNA da família Ribeiro. Qual que é a importância da entidade para o mercado? Indispensável, né, Yara? Indispensável a gente ter uma entidade específica para o nosso segmento, né?
porque é uma entidade que pensa, que debate os temas importantes para o setor vidreiro, né? Assim como a gente tem a entidade das usinas, né? Nós temos que ter a entidade do processador de vidros, né? Hoje são mais de 570 processadores no país, né? E a gente tem, então, uma diretoria, né? Um conselho que está debatendo mensalmente os temas do segmento vidreiro, né? Avaliando o que pode ser feito, as melhorias, e atuando em prol do segmento. Então, é de extrema importância estar na Abravidro, me sinto privilegiado por, nesse momento, estar presidindo a entidade, né? É um cargo de bastante esforço, de bastante importância, e é isso aí, é uma atuação que traz bastante resultado para o setor vidreiro. E qual que é o seu recado para a empresa processadora que ainda não é associada à Abravidro? Ela tem que se associar, esse é o principal, né? A empresa associada, ela se beneficia com as ações que a Abravidro tem, né? Iniciativas diretas, como os treinamentos e tudo mais, que a Abravidro promove, mas também das atuações que a Abravidro faz no segmento. Então, realmente é indispensável o processador estar conosco, não existe entidade sem associado, né? E a entidade forte é uma entidade com poder de se movimentar, né? E esse poder a gente só atinge com a participação do associado. Então, você que ainda não é associado à Abravidro, participe, associe-se conosco. A gente vai falar um pouquinho com o empresário Rafael Ribeiro e não com o presidente da Abravidro. Eu queria abordar com você um tema que a gente tem trazido aqui em algumas das entrevistas do Vidrocast, que é a questão da sucessão familiar, né? Esse é um tema bastante perene para a gente, porque a grandíssima maior parte das empresas da cadeia de processamento é composta por empresas familiares. A gente, inclusive, abordou esse tema no último Simpovidro, com uma palestra da Isabelle Randon. Então, eu citei há pouco o seu pai, o senhor Gilberto, e vocês atuam juntos na Vidrobox. Como foi ou como é esse processo? Como vocês estão encarando essa questão da sucessão internamente na empresa? O primeiro comentário que é preciso ser feito, né, Yara, é que sucessão não é a substituição do fundador, né? O processo de sucessão é a continuidade do negócio, né? Então, isso não precisa iniciar quando o fundador decide se aposentar. Sim. Esse processo tem que iniciar antes, né, com a preparação da sequência do negócio, né? Porque uma sucessão do negócio não necessariamente se dá pelos setores familiares ou herdeiros. Essa sucessão pode se dar de forma de uma gestão profissional, né? Mas ela tem que iniciar esse debate antes, quando o fundador está presente, porque ele é que vai ser o principal caudatário das decisões, de qual é o direcionamento que ele quer dar para o negócio, né? Lá na Vidrobox nós estamos tratando nesse formato, né? Nós já começamos há algum tempo a debater o assunto, né? O Gilberto, ele está presente no negócio ainda diariamente, ele é muito forte, ele vai continuar conosco, né, se Deus quiser, muito tempo, mas a gente sim, já está tratando do assunto para direcionar o melhor formato de sucessão do negócio para a família. Muito bom, bom saber que vocês já estão endereçando. É isso, né? É um assunto que tem que ser natural nas empresas familiares. Exatamente, é isso aí. Ele não tem que ser forçado, né, nem provocado por ninguém, né? Ele tem que vir naturalmente, né, do desejo de começar a organizar a sequência do negócio a partir da futura saída do fundador, né? Sim. A Vidrobox está localizada no Rio Grande do Sul, mais precisamente ali na região metropolitana de Porto Alegre, né, em Cachoeirinha. E faz quase um ano das enchentes que atingiram o estado. A Vidrobox foi afetada? E como que as empresas na região, de modo geral, têm se recuperado? E não só as indústrias de vidro, né, mas as empresas ali do Rio Grande do Sul. Como você tem visto esse movimento? A gente tem uma unidade, né, de distribuição de box que fica ali bem na região costeira Rio Guaíba, que foi a parte que houve o alagamento, né? Ali a gente teve 90 centímetros de água, né? Juntamente com 2 colegas vidreiros ali que estão na mesma região, né? Então, essas unidades foram severamente atingidas. A nossa não tinha equipamentos, graças a Deus, mas todas a nível, né, construtivo foram severamente atingidas, né? Nem gostamos de lembrar aqui o nosso colega lá de Lajeado, né, que teve as instalações perdidas, né? Foi muito mais severo, né? O Estado passou por aquele baque, né, e todas as empresas, né, num primeiro momento um problema de logística muito sério para todos os integrantes lá do segmento, mesmo empresas que não foram afetadas diretamente com a enchente tiveram um problema seríssimo de logística, né, e depois a coisa foi evoluindo, né. A nível de negócios, né, hoje em dia está tudo recuperado, o Estado está andando, a cidade, Porto Alegre está andando normalmente,
né? A gente teme um pouquinho mais pelas famílias ali que perderam seus imóveis e tudo, que a gente sabe que nem tudo foi resolvido, né? Ainda tem muita família que está reposicionada, que não voltou para sua casa ou não vai mais poder voltar e ainda não teve uma residência definitiva. Nesse sentido mais social, assim, a gente ainda tem muito a melhorar. Mas no sentido de negócios, o Estado já retomou o seu ritmo praticamente normal e está tudo andando. Ai, que bom, porque foi realmente muito impactante, né? Foi uma Foi. comoção geral no país todo. Rafael, a gente está caminhando para o final desta entrevista, então eu queria saber qual que é o seu recado para quem está assistindo e ouvindo a gente. Bom, meu primeiro recado, né, nos meus editoriais, né, a gente procura tratar os temas ali que estão mais latentes no momento, né? Muitas vezes a gente trata ali alguns temas, né, mais difíceis, outros mais fáceis, né? Mas como sempre, assim, eu quero deixar aquele recado de otimismo, né? A gente sabe que o mercado vidreiro ele passa por altos e baixos, né? É cíclico, né? A questão de preços também é cíclica, né? Às vezes a gente tem mais importação, menos importação, aumento de matéria-prima, daqui a pouco o preço da matéria-prima começa a descer, né? Mas como eu falei no início, o empresário tem que estar voltado para o seu negócio, para o equilíbrio do seu negócio, né? Então ele avaliar qual é a demanda que ele precisa ter, né? Qual é o investimento que precisa ter, mas principalmente olhar para o lucro, né? E procurar trazer um resultado positivo para perpetuar o negócio. Mas, em cima disso, né, eu trago essa mensagem de otimismo, né? A construção civil deve ter mais um ano de crescimento, pode não ser um número de crescimento grande, mas é um número de crescimento real, né? O vidro é um produto insubstituível, então eu penso que o empresário, conseguindo gerir corretamente o seu negócio, trazendo resultado para o seu negócio, ele vai ter crescimento nesse ano e nos demais. Então, fica essa mensagem de otimismo para cuidar do negócio e crescer consumindo vidro. Rafael, foi um prazer ter você aqui com a gente de novo no Vidrocast. Muito obrigada. Prazer foi meu, obrigado e até a próxima. A você que assiste essa edição ou nos ouve, fica o convite para que nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Siga e curta o Vidrocast para você sempre receber os nossos conteúdos atualizados. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima!